Vamos agora ao meu assunto favorito. Gente, lá atrás, na aula de corrente alternada na prática, eu peguei um quadro de força até que eu mostrei para vocês, muito simplório, mas para mostrar que é o mesmo quadro de força dos mais rebuscados, só vai aumentar a quantidade de fusível e de dispositivo de segurança como o DR, que é o diferencial residual. Tá? Mas, e se eu chego num lugar onde não existe o QDC, o quadro de distribuição de circuitos, ou o quadro de distribuição de cargas, tá? Quando não há QDC no lugar, por exemplo, se tem um gerador, nós precisamos improvisar um QDC. Tem lugares que literalmente eles levam um quadro de força com um postezinho e montam ali, puxam as fases, disjuntores principais, distribuir para os disjuntores periféricos, secundários, você escolhe. Já tem uma aula sobre disjuntor aí, fala o que é uma curva de disjuntor, qual que é a amperagem, qual que é o mínimo, qual que é o máximo, qual que é o fator de desarme e tudo mais. Tá tudo aí no curso. Vamos falar agora do nosso QDC. Eu arrumei até um, eu trouxe aqui para o nosso estúdio para vocês conhecerem. Mas primeiro eu vou mostrar na lousa para ficar prático para todo mundo, tá? Gente, nós temos no QDC entradas, elas podem ir de 1 a 5 entradas. Vocês vão entender entrada do quê? Essas entradas, elas têm diferenciações por cores, tá? Então, por exemplo, a gente tem o neutro, que a gente já sabe a cor do neutro, né? Que é o azul. Neutro azul. O terra ou aterramento, ele pode vir preto ou verde. E nós temos mais 3 entradas, tá? Para que servem essas 3 entradas? Para a gente fazer uma distribuição melhor das fases. Se for apenas uma entrada, por exemplo, ele tiver só esse tamanho aqui, aqui a gente tem um fase, em geral, ele será, deixa eu apagar, escrever porque visual é melhor, tá? Em geral, o fase é vermelho, tá? Em geral, ele vem como vermelho. Aí, esse daqui é um sistema monofásico. Mono, um, fásico, fase, uma fase só. Se ele tiver duas fases, pode ser também na cor vermelha ou outra cor, né? Tem o que eu trouxe para vocês de exemplo, ele tem outra cor. Ele é um sistema bifásico, duas fases, tá? E por último, pode ter uma terceira fase também entrando no Select Power. Se nós tivermos uma terceira fase, a gente, por indução, a gente percebe que é um sistema trifásico. Prestem atenção. O trifásico e o bifásico, a gente consegue tanto corrente 110 quanto 220 volts. Tá? Ó, trifásico e bifásico 110, 220 volts. Já falamos de corrente alternada, vocês lembram o que é uma TUD, o que é uma TUI, né? 110, neutro mais a fase. 220, fase mais fase. 110 mais 110 dá 220, tá? 127, etc. Já conversamos sobre isso. Entretanto, um sistema monofásico, você não consegue abrir 220 volts. Será apenas 110
volts, tá bom? Então, a gente já aprendeu. Essa é a parte das entradas. Olha só que legal. Agora, eu vou refazer esse desenho de uma outra forma para vocês compreenderem as conexões que ele tem. Como num QDC, nós temos o disjuntor principal, que é o mais forte, que é o que vai alimentar toda a corrente. Pode ser mono, bi ou trifásico. O disjuntor principal, ele vai receber, aqui está o que eu mostrei aqui embaixo de entrada, eu vou colocar aqui em cima. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui eu vou pôr o terra. Aqui eu vou pôr o neutro. E aqui nós teremos fase, fase, fase. Vamos fazer com todas as fases para ficar mais fácil. Fase, fase, fase. Estas três fases, elas vão vir aqui, ó, no disjuntor principal. Essas três fases vêm para o disjuntor principal. Aí, o disjuntor principal, ele faz o quê? Ele vai distribuir, no caso do que eu vou trazer para vocês, ele tem 12 disjuntores. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Eles são disjuntores secundários. Tá? Olha só que bacana agora. O terra, aterramento, que a gente já aprendeu do que se trata, ele vai passar por todos os disjuntores. Desculpe, não vai passar pelos disjuntores, não. Mentira. Mentira. Quem falou um absurdo desses? Não vai passar, não, tá? Disjuntor é só para fase, gente. Desculpe. Desculpe, me equivoquei. Me empolguei aqui. Ele vai passar nas tomadas, mas é lá na frente. O fase daqui está aqui em cima. Eu vou colocar fase 1, fase 2 e fase 3, tá? Ele vai, primeiro, fase 1, ele vai para 4 disjuntores secundários. F1. A gente conhece como outra coisa, F1. O F2, ele vai para os 4 próximos disjuntores. F2. F é de fase, tá, gente? E o F3 vai para os 4 últimos disjuntores. F3. Estes disjuntores, por sua vez, eles vão alimentar tomadas, tá? Eu vou pôr o mesmo número, mas ele tem o dobro, tá? 1, 2, 3, 4. Aqui são as tomadas de saída. Tá bom? Aí, como são distribuídas essas tomadas, gente? Fase 3 vai para uma tomada, outra tomada, outra tomada, outra tomada. Um disjuntor por tomada, tá? No caso aqui são por 2 tomadas, só para vocês entenderem. O fase está aqui. Agora sim, o terra, nosso amigo terra, ele vai passar por todo o meio da tomada. Lembra que eu fiz o desenho para vocês? A tomada tem um pininho no meio, um de cada lado. Essa parte do meio é o terra, tá? É o terra. O fase que desceu do disjuntor, ele vai ficar de um lado só. Aqui desse lado, por exemplo. É um fase. Aí o neutro, gente, ele varia de acordo com o nosso main power. Se por um acaso eu puxar o neutro, o main power que vai mandar para cá, o cálculo é simples. Fase 127 mais 0 do neutro, esta tomada será 110 volts. Se por um acaso
eu puxo uma fase do 3 para cá e uma fase do 2 para cá, nós temos o cálculo fase mais fase, ou seja, 220 volts. Simples assim, tá? É isso que o main power faz. Ele imita uma caixa de força e distribui todas as correntes separadamente, tá? Eu já falei para vocês, gente, eu dei algumas dicas que eu aprendi na prática. Por exemplo, separa um disjuntor, separa um momento do disjuntor secundário, uma tomada para o público. Para o teu cliente carregar o notebook, para você, para o público carregar o celular, não deixa carregar dentro da sua house mix, porque você vira o responsável pelo celular dele e tudo mais. Tudo isso eu já expliquei em outras aulas para vocês. Agora nós vamos olhar na prática. Vocês vão ver que é muito legal falar sobre isso, tá? Bom, gente, o que acontece agora? Estou com o main power aqui, ó. Não aparece nessa câmera, mas eu estou com uma câmera de insert para vocês olharem. Filma ele todo aqui, primeiro. Vamos falar sobre ele. Em primeiro lugar, aqui está a especificação. Entrada, input 380 volts, ou seja, 3 fases 127 e output 220 volts, tá? Ou seja, pode ser tanto 110, porque pode caber o neutro, quanto o 220. O que acontece agora? Olhando a nossa Zé filmar as tomadas, tem até uma tomadinha aqui, ó, que ela foi isolada num evento, talvez ela não estava funcionando. O que acontece? Aqui estão os specs de entrada do equipamento, tá? Eu trouxe eles aqui para a gente já conhecê-los. Eles têm cores para ficar mais fácil, para facilitar, mas tem main power, a gente tem main power, por exemplo, que só tem vermelho para fase. Isso não muda nada. Aqui dentro é uma tora de metal para ter conexão. E olha que simples. Abro a capa e encaixo ele. Olha lá. E travo para a direita. Aqui, nesse caso, esqueça essa cor, é um fase. Aí eu vou espetar mais uma fase. Reparem que eu deixei, como as cores desse daqui elas são diferentes, eu deixei o cabo preto para manter o padrão da fase, para a gente não se atrapalhar. E por último, o vermelho. Eu estou colocando aqui 3 fases diferentes. O vermelho. Olha só, encaixei aqui. Agora eu vou encaixar nele o neutro, do barramento de neutro. Lembra aquilo que eu já expliquei para vocês? Isso aqui eu estou puxando de um QDC, mas também o gerador ele me fornece o neutro se eu quiser. Posso trabalhar 220, eu posso pegar apenas 2 fases. Mesma coisa, eu espeto aqui de lado e giro. Ó, tá travado, ainda não está energizado. Eu vou mostrar de um outro ângulo para vocês verem ele energizado. E vou explicar o que vocês fazem com a ponta, que é a ponta dele, tá? Neste caso, é uma tomada spec industrial, tá? Bem robusta. Primeiro, porque ela tem a trava, né, para não soltar. E segundo, porque eu posso fazer algumas adaptações nela bem legais para conseguir trabalhar em qualquer local. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou ligar ela, energizar o equipamento para a gente dar uma olhadinha no outro lado. Ó, gente, nós temos vários terminais diferentes para o Main Power, tá? Como que a gente faz o plug do spec? Eu abro ele aqui, tá vendo? Que ele tem um rebaixo aqui. Encaixo o rebaixo com o rebaixo. E aqui em cima, ó, ele tem uma travinha. Aí eu empurro ele até encontrar a trava, impossível de você soltar.
Gente, o que acontece agora? Eu fiz apenas uma fase e o neutro estão conectados, tá? Só para vocês conhecerem mesmo a título de curiosidade. Olha aqui, disjuntor principal na lousa, e olha aqui o disjuntor principal 380. É um disjuntor tripolar, tá vendo? Ele tem os 3 polos. Este disjuntor, ele é de 100 amperes, tá bom? 10 kVAs e trabalha com range de 400 corrente alternada. E o fator de corte dele, ou seja, ele desarma em 10.000 amperes. Ele é um disjuntor extremamente forte. Vocês estão vendo aqui, ó, ele está ligando apenas uma fase, ou seja, ele está monofásico, logo só vai trabalhar em 110. Aí o AC corrente alternada 124 watts, e aqui a amperagem ele aparece conforme eu vou espetando coisa e vai correndo energia para lá. Como que eu aciono esse display? Ele tem uma lógica nesse caso aqui, tá? Mas eles mudam de acordo com o main power. Ele é contado de 3 em 3. Deixa eu ver. Aqui o 2 foi ligado. Tá certo. Então, ó, 3 em 3. Sempre que é vermelho, esta fase é acionada. Olha que bacana. Tá? Se eu ligar os outros disjuntores, você não vai ter nada. Ó. Não vai nem acender, porque está sem fase presente nele. Então, a gente pode trabalhar até em sistema trifásico. Dependendo do evento, eu distribuo mais as fases com ele. Tem só mais um detalhe, agora que eu vou mostrar para vocês como espetar esse cabo num quadro de força, ou a intermediária, é o mesmo princípio, tá? Vocês transportem para lá. Nós temos aqui uma tomada, seria uma 220, que não vai funcionar aqui, né? Porque nós temos só 110. E eu vou ensinar para vocês um truque que vai fazer o seu serviço como técnico ficar muito bom. Tá vendo aqui em cima eu já coloquei, mais ou menos, com fita crepe. Eu nomeei para onde que ia cada disjuntor. Só que na vida a gente precisa evoluir sempre. E eu comprei uma tomada, uma impressora super bonitinha para a gente nomear a distribuição, né? E ficar bem claro para que faz. Essa impressorinha aqui, ó, a gente simplesmente coloca o nome e etiqueta. Em cima fica, é uma letra comum, né? Não é escrito à mão, todo mundo vai saber ler. Mas só para vocês saberem, em geral, eu trabalho com periféricos, ou seja, mesa, luz ambiente, luz de serviço, tudo eu faço em uma fase, som, outra fase, e iluminação, a terceira fase. Geralmente, o que eu coloco? No som, atrás nós temos o dobro. Eu vou bater aqui, porque vocês já conheceram, vou desligar os disjuntores. Vamos saber o que é esse disjuntor? Ó, ele é um de 32 amperes, tá? Esse disjuntor aqui ainda não tá bom, mas ele trabalha com 50 Hz, né? Deveria trabalhar até 60. E o fator de desarme dele é 6.000 amperes, 6K. Agora eu vou virar ele de costas para a gente dar uma olhada nas tomadas. Bom, o que acontece? A gente viu que lá na frente tem 12 disjuntores, né? Cada disjuntor abre 2 tomadas diferentes. Como eu sei que eu vou trabalhar com iluminação, lembra que eu falei que é de 3 em 3 se a gente conta, né? Então aquele que está ligado é o canal 3, o 6, o 9 e o 12. Então, olha, eu tenho 2, 4, 6, 8 tomadas. São tomadas principais, tá? Se eu for usar a máquina de fumaça, eu uso uma tomada apenas e deixo o disjuntor para lá, tá? Não vou usar outra porque eu vou dar sobrecarga.
Se eu for usar som, mesma coisa. Eu uso uma tomada apenas e aí eu deixo um que é para serviços, que é para as pessoas que vão carregar o celular, conforme eu já expliquei. Por quê? Sobrecarga, olha o que acontece: queima a tomada. Graças a Deus queimou a tomada, porque não caiu o disjuntor e podia ter queimado o equipamento. Eu já vi técnico meu puxar uma tomada dessas, apenas uma, e ligar toda a parte de backlight, todos os par LEDs no fundo do palco, 8, 10 par LEDs, e aí lá no final ele ainda volta ligando todos os moving lights, 275 watts por moving, 6 movings no evento. Numa tomadinha dessa, é sobrecarga, gente. O que acontece? Vai forçar, não desarmou o disjuntor, mas vai sobreaquecer o fio, vai forçar, vai dar. Foi feita uma má distribuição. Então, agora vocês sabem, nós vamos agora filmar como se faz isso em um quadro de força normal, tá? Que é uma coisa mecânica mesmo para a gente ligar e finalizar esse módulo. Bom, gente, voltei naquele quadro maravilhoso, que é o quadro mais simples de mostrar para vocês, mais aberto que a gente tem. Vou mostrar que ele está energizado, hein? Olha isso aqui, ó. Tá vendo? Isso daqui é uma caneta detectora de tensão. Ó, tá tudo energizado, tá? O aterramento não, o neutro não, obviamente, tá? Como que eu faço? Vocês lembram? O cabo de aterramento vocês já viram no fio sobre aterramento. Lembra que ele tem o spec, que esse spec conecta naqueles conectores de entrada. Agora, eu tenho que ligar estes 3 fios aqui no fase. Eu vou ligar um só, tá, gente? Só para vocês entenderem. E esse daqui eu ligo aonde? No barramento de neutro. Olha a cor azul, de acordo com a norma brasileira regulamentadora NBR 10, tá? O que eu faço? Eu coloco este parafuso, deixa eu ver se eu acho um. Não sei se está focando. Mas, gente, é isso aqui, ó. Eu tiro um parafuso qualquer, que é o parafuso do barramento de neutro, tá? Pronto, tirei, bem tirado. Peraí. Tirei o parafuso, até caiu, tá? E aperto ele com o cabeamento. Muito cuidado, o certo era estar usando luva agora, né? Claro, meu. É que eu estou mostrando para aula, gente. Aí a gente acaba sendo um pouco displicente. Atenção. Vai montar quadro de força? Não é só encostar a chave, tá? Tem que dar um bom torque nela, porque se ficar um pouco frouxo, vocês vão correr o risco de sobreaquecer esse circuito. Aí aqui, gente, tem várias formas da gente conectar. Eu tenho o terminal olhar, esses fios aqui, a gente vira e mexe vai desencapando ele e colocando novos, crimpando novos terminais. Mas eu vou mostrar, por exemplo, posso fazer depois do disjuntor principal. Esse aqui é um disjuntor de 60, ele aguenta até bastante. Posso tanto tirar esse parafuso e colocar aqui, quanto eu posso utilizar a parte que a gente chama de energia pura. O que é a energia pura, gente? Eu pego em cima do disjuntor, tá vendo? Eu solto aqui, antes do disjuntor, já que o meu quadro já tem, né, disjuntor, ó. Solto e coloco aqui, como energia pura. Tô todo torto aqui, porque eu tô tentando pegar um ângulo que vocês consigam enxergar, tá? Ó, e aperto. Tá filmando aí? Tá focando? Tá, né? E aperto deste lado. Tá vendo? Dou aquele tranquinho bom. Está conectado. Um fase e um neutro, que é o que aparece lá. Tá? Se eu pegar os outros fios agora e conectasse nos fases, viraria um sistema trifásico.
Então, eu acho que é isso. Qualquer dúvida, coloquem aí. Comentem o que vocês estão achando das aulas. Estamos terminando o módulo de elétrica e daqui a pouco começaremos um novo módulo, pessoal. Muito obrigado a todos. Até a próxima aula.